Pessoal, tudo bem? Bom, eu me chamo João Gabriel e todo ano a gente, em parceria com o IPC, oferece um curso de extensão em Direito Tributário e nesse vídeo nós vamos conversar um pouco sobre as medidas que o poder público vem adotando nesse contexto aí de pandemia, de combate ao coronavírus e que tem alguma repercussão nas relações tributárias, tá? Então, nesse quadro Fique por Dentro do IPC, a gente vai conversar um pouco sobre tais medidas. A primeira delas, que eu destaco para vocês, foi a resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional, que decidiu prorrogar o vencimento de alguns tributos inseridos no Simples para a empresa de pequeno porte, microempresa e para os microempreendedores individuais, né, o MEI. Então, o MEI, que a gente chama, ele vai ter aí uma prorrogação de 180 dias para poder recolher os tributos que venceriam agora em abril, e a microempresa, empresa de pequeno porte, um prazo de 90 dias. Né? Outra medida importante que a União adotou foi zerar as alíquotas de IOF e de IPI, respectivamente para operações de crédito, no caso do IOF, e para produtos industrializados relacionados ao combate à pandemia, né, como luvas, máscaras, álcool em gel e outros equipamentos dos profissionais de saúde, né? Então, zerando esses impostos aí, a ideia é que mais pessoas tenham acesso às operações de crédito nesse momento de crise na economia e que também os produtos médicos para o combate a essa doença fiquem mais baratos, mais acessíveis, né? E também em relação ao imposto de renda, pessoa física, vale destacar que o prazo para apresentar a declaração foi prorrogado do dia 30 de abril para o dia 30 de junho. Então todos nós ganhamos aí mais tempo para poder recolher a documentação e preencher a declaração de forma adequada, né? Também no âmbito dos estados, eu quero destacar uma medida interessante que o estado do Ceará adotou, que foi da isenção de ITCD, que é o Imposto sobre Doações e Causa-Mortes, né? Isenção para as doações de bens, direitos e relacionados também ao combate ao coronavírus. Então, quem quiser fazer doações para ajudar no combate a essa pandemia também não vai ser tributado pelo estado do Ceará por meio do ITCD. Também é uma medida interessante nesse sentido, né? Alguns estados, municípios e a própria União resolveram também, em razão de toda essa crise, mitigar os procedimentos de cobrança do crédito tributário. Tá? Então eu destacaria aí, por exemplo, a suspensão dos prazos nos processos administrativos, seja no âmbito do CARF federal, seja aqui no CONAT, por exemplo, no âmbito do estado do Ceará. Eu destacaria também algumas medidas interessantes que a União adotou, os estados também, alguns deles, que foi, por exemplo, não inscrever em dívida ativa créditos que estejam vencidos e que sejam exigíveis, né? A não ser que estejam perto de prescrever. Mas, no geral, a Fazenda Pública não vai efetuar a inscrição desses débitos em dívida ativa, não vai protestar as certidões de dívida ativa e nem vai ajuizar novas execuções nesse período. Tá? Tudo com o intuito de tentar aliviar, de certa forma, aí, a cobrança dessas obrigações para os contribuintes. Né? Então, são medidas importantes que foram adotadas aí. E aí, para fechar, dentro dessa ideia do fique de olho, né, eu sugeriria que todos nós ficássemos atentos a algumas medidas de compensação que a União está propondo, o Congresso Nacional está propondo aos estados e municípios. Né? Estados e municípios terão suas receitas abaladas, a União também, mas estados e municípios terão suas receitas abaladas, porque irão arrecadar menos em razão dessa crise na economia, e estão tendo de gastar muito mais do que o previsto nos seus orçamentos inicialmente. Então, algumas medidas que a gente pode ficar de olho aí são, eu destaquei aqui para vocês, as medidas provisórias 938 e 939, tá? Que propõem aí manter os níveis de repasse federal para o Fundo de Participação dos Estados e dos Municípios. Tá? Então, como a União vai arrecadar menos
tá? Ela também, pela lógica, iria repassar um valor menor para os fundos de participação de estados e municípios. Com essas MPs, ela vai procurar manter os mesmos índices de repasse desses fundos, para que estados e municípios não percam receita, né? Também há uma proposta de recomposição do ICMS e do ISS. A União iria recompor aos valores tradicionais, o ISS e o ICMS, que estados e municípios viessem a perder por conta dessa crise. E o último eu destacaria o chamado Plano Mansueto, que também está tramitando, sendo discutido aí no Congresso, e que vai facilitar o acesso por estados e municípios a empréstimos, tá? Empréstimos esses que seriam garantidos pela União Federal. Empréstimos, então, para que os estados consigam acesso a recursos para serem utilizados no combate a essa crise que nós estamos enfrentando, né? Então era isso, espero que tenham gostado, a gente se vê. Abraço a todos, até a próxima.